Correção da atividade 5, 6, perdão, atividade 6 de matemática. Essa atividade é referente ao assunto equação do segundo grau incompleta. E ela é incompleta quando ax² mais bx mais c igual a zero. Isso é a equação do segundo grau. Ela é incompleta quando b for igual a zero ou c igual a zero. Pode ocorrer o b igual a zero somente, pode ocorrer o c igual a zero somente, ou os dois ao mesmo tempo. Então, quando o b e ou o c for igual a zero, ela é classificada como uma equação do segundo grau incompleta. Então, quando ela é incompleta, ela falta ou o termo x ou o termo independente. Número 1, resolva as equações em reais, ou seja, considerando o conjunto dos números reais, usando o método de fatoração. Por quê? As equações aqui na questão 1 são equações incompletas, até porque se nós observarmos, ela possui 2 termos, e elas são incompletas porque o termo independente, ou seja, o C, é igual a zero. E o método para resolver a equação do segundo grau incompleta pode ser usando a fórmula de Bhaskara ou usando o método mais simplificado, que é a fatoração. Para isso, vamos usar aqui a fatoração, que é mais rápido. Primeiro passo é fatorar a equação. Fatorar é colocar o x em evidência. Quando eu coloco x em evidência, significa que de cada termo, ou seja, dos 2 termos que eu tenho aqui, quais são os termos? X² é um termo, o segundo termo, menos 6x. Eu vou retirar o x. Por quê? Colocar x em evidência é você dividir esses termos por x. Então, aqui, ó, se eu tenho x², se eu coloquei o x em evidência, então eu tenho que dividir por x igual a zero. Então, o x vai multiplicar quem? X² dividido por x, imagina que x², imagina não, x² é x vezes x, dividido por x, esses 2x aqui eu posso simplificar, resta somente 1, menos x com x aqui simplifica, resta 6. Então, aqui, ó, nós fatoramos usando o fator comum em evidência. Esse é um dos tipos de fatoração. Então, o primeiro passo é fazer a fatoração. Então, nós fizemos aqui a fatoração, usando o fator comum em evidência, que no caso é o x, né? Ok, feita a fatoração, nós vamos para o segundo passo, que é usar a lei do anulamento. Por quê? Aqui nós temos uma multiplicação, onde o primeiro fator é x, o segundo é x menos 6. Esta multiplicação está dando como resultado um zero. Significa que, pela lei do anulamento, um dos fatores são iguais a zero, ou seja, x é igual a zero ou o x menos 6 é igual a zero. Aqui, praticamente, a gente já tem a solução da equação. Uma delas é x igual a zero e a outra é eu isolar o x aqui nessa equação do primeiro grau. Então, x é igual a menos 6, passa para o outro lado, mais 6. Pronto. Resolvemos a equação, onde a solução é 0 e 6. Letra B. Primeiro passo é fatorar, colocar o x em evidência. Colocar o x em evidência é dividir cada termo por x. 2x² dividido por x, 2x, mais 5x dividido por x, 5, igual a zero. Fatoramos.
Agora, vamos usar a lei do anulamento. Se o produto é igual a zero, numa multiplicação, significa que um dos fatores deve ser igual a zero. Ou seja, x é igual a zero ou 2x mais 5 é igual a zero. Aqui nós já temos uma das soluções, uma das raízes da equação. E aqui vamos isolar o x. Mais 5, menos 5. 2 está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, a solução dessa equação é 0 e menos 5 meios. Então, aqui nós temos este método para resolver equações do segundo grau incompleta quando o termo independente é igual a zero. Continuando, usando o mesmo método, vamos, primeira coisa, fatorar. Colocando x em evidência, ficamos com a expressão x menos 7. Observe que aqui já estou fazendo direto. Uma das maneiras de pensar, quando eu coloco x em evidência, eu estou tirando um x de cada termo. Então, se eu tenho x ao quadrado, é x vezes x. Tirei um x, está lá em evidência, e o outro fica dentro do parênteses. Já no segundo termo, menos 7x, quando eu retiro o x, sobra só o menos 7. De forma que se a gente aplicar a distributiva aqui, volta na equação anterior. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 7, menos 7x. Agora, nós vamos usar a lei do anulamento. O primeiro fator igual a zero ou x menos 7 igual a zero. Essa é a primeira solução. X é igual a menos 7, passa mais 7. Então, a solução dessa equação é 0 e 7. Observe que, quando a equação é incompleta e o termo C é igual a zero, uma das raízes sempre vai ser o zero. O zero sempre vai ser solução desse tipo de equação. Então, nós vamos ter aqui, colocando o x em evidência, 3x para o primeiro termo, menos 4 para o segundo. Aplicando a lei do anulamento, então, x é igual a zero, ou 3x menos 4 é igual a zero. Aqui está a primeira solução. A segunda é 3x igual menos 4 passa mais 4. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, a solução dessa equação é zero, como já esperávamos, e 4 terços. Então, esta é a maneira de resolver equações do segundo grau, uma das maneiras de resolver a equação do segundo grau incompleta. Poderia utilizar formas de básicas sem nenhum problema. Questão 2. Resolva as equações do segundo grau. Aqui, as equações do segundo grau são incompletas, porém, o termo B que é igual a zero. Quando B é igual a zero, basta-nos isolar a incógnita, ou seja, a letra da equação. Nesse caso, é o x. Então, se eu tenho o termo B igual a zero, em todas essas, basta isolar a incógnita. Nesse caso, é x. Então, vamos ficar assim, ó. 4x ao quadrado, menos 36 passa para o outro membro positivo. O 4 está multiplicando, passa para o outro membro dividindo. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 36 dividido por 4, 9. Agora, eu tenho aqui uma potência. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Se eu tenho x elevado ao quadrado, uma potência com expoente 2, então eu vou extrair a raiz quadrada, ou seja, uma raiz com índice 2. Só que aqui, vale observar o seguinte, que nesse caso,
Já estamos calculando a raiz dessa equação. E é pensar em um número que elevado ao quadrado resulta em 9 positivo. E nessa situação eu tenho duas soluções. Tanto o valor positivo da raiz quadrada de 9 quanto o valor negativo. Então, a gente tem que a solução dessa equação é mais ou menos a raiz quadrada de 9 é 3. Então, a solução aqui é menos 3 e 3 positivo. Observe que se eu fizer 3 ao quadrado, é 9, não. X ao quadrado, 9, 3. E menos 3 ao quadrado também é 9. Por isso, a necessidade de colocar esse mais ou menos na hora da extração da raiz quadrada. Letra B. Primeiro passo, isolar o x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 21 positivo. X ao quadrado é igual a 21 dividido por 7. X ao quadrado é igual a 3. Extraindo a raiz. Então, significa que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3. Como 3 não tem raiz exata, então a solução dessa equação pode deixar na forma de raiz. Letra C. Na forma de raiz, na forma de radical, né? X ao quadrado é igual a mais 9 menos 9. Extraindo a raiz quadrada agora, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 9. Como até agora nós usamos conjuntos de números reais, e nós vimos que quando os números, nos números reais, não possuem raiz quadrada de números negativos, ou seja, o radicando não pode ser negativo. Isso significa que isso aqui não existe dentro do conjunto dos números reais. Então, a solução é vazia, não tem nada, não tem solução. Pode ser expressa assim ou desta forma. Letra D, x ao quadrado, isolando x. Menos 49 passa por outro membro, mais 49. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 49. É exato, né? 7 vezes 7, 49. Então, a solução dessa equação é menos 7 e 7. Então, atividade 6 corrigida.